Glória a Deus. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Coisa boa é nós estarmos na casa de Deus, na beleza da sua santidade, dizendo o quanto Ele é bom e o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Grato a Deus pela vida do pastor, presidente desta igreja, pastor Fagner, juntamente com a sua esposa, sua família. Que Deus continue vos agraciando de bênçãos sem medidas. E também a vida desta igreja aqui em Camaragibe, que Deus abençoe de forma sobrenatural a vida de cada um de vocês. Aqui é a minha segunda vez aqui nesse lugar. Eu tive aqui, se não me falha a memória, em 2023, no ano passado, no começo do ano passado, pregando a palavra de Deus, mas que o Senhor possa nos ajudar nesta tarde, amém? Abram as vossas Bíblias, você que está em casa também, que tem o seu exemplar da Bíblia Sagrada mais próximo de você. É o livro mais difícil de você encontrar, e o capítulo também, Gênesis capítulo 1, é bem difícil. Gênesis capítulo 1. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, ou movia-se, sobre a face das águas. Versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Quantos podem dizer amém? Repita comigo: o tempo do haja de Deus vai acontecer. Repita mais alto: o tempo do haja de Deus irá acontecer. Pode se sentar dando glória a Deus. Queridos irmãos, nós conhecemos esse texto, este livro, de tal modo tão conhecido entre os leitores da Bíblia Sagrada. Quando nós analisamos o livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés, nós vemos várias lições que nos trazem supremas riquezas da parte de Deus, riquezas espirituais. Este livro de Gênesis, como no hebraico é Bereshit ou início, ele tem 50 capítulos. E quando nós meditamos em cada um desses capítulos, nós vemos algumas lições para a nossa vida. Nós vemos também a criação de Deus, nós vemos o homem, a formação do homem, nós vemos a formação da mulher, o primeiro homicídio, também nós vemos plantações, Nós vemos Deus cultivando e mandando com que o homem cultive
aquilo que ele criou. De tal modo também chegamos ao dilúvio, a Noé, também a sua geração. Nós não podemos esquecer de Abraão e sua descendência. O livro de Gênesis nos mostra várias histórias verídicas. E de tal modo, especialmente no capítulo 1, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vemos um texto bem interessante, aonde nos mostra a criação de Deus. A Bíblia nos diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. É bem clara e bem direta. E o verso 2, a Bíblia vai nos dar continuidade e dizer de características da terra, ou como a terra ela era. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só que o Espírito do Criador, o Espírito de Deus, se movia, ou em algumas traduções diz, pairava sobre as águas. Queridos, nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas, elas não creem mais no que está escrito na palavra de Deus. Estamos diante do capítulo da criação, onde foram criadas todas as coisas por Deus. Sabemos que Deus criou todas as coisas, só que o nosso tempo, nós vivemos na pós-modernidade. Essa pós-modernidade não crê na revelação divina e nem no poder do Senhor. Algumas teorias, os céticos ou aqueles que não têm fé, eles acabaram criando durante toda a história, para que as pessoas acabassem desacreditando de Gênesis capítulo 1. E aqui eu vou trazer algumas teorias. A primeira teoria é a teoria de Darwin, ou de Charles Darwin, aonde essa teoria crê no processo da evolução. No seu livro A Origem das Espécies, de 1859, Charles Darwin enfatiza a teoria que todos os seres viventes e a Terra se evoluiu durante anos. Eles não crê, quem defende essa teoria não crê no processo da criação. Eles crê que tudo foi se evoluindo. Outra teoria muito conhecida é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang crê que a Terra surgiu após uma grande explosão. Observe, principalmente os acadêmicos e os professores, eles ensinam para as nossas crianças que a Terra não foi criada por Deus. A Terra e tudo que existe veio de uma grande explosão. Mas aí eu faço uma pergunta para a igreja: como uma construção, como algo tão lindo, tão supremo, tão magnífico como a terra, pode vir, ou podia vir, através de uma explosão? Nada se constrói vindo de uma destruição. Eu tenho uma notícia para te dar dessa tarde: Deus é o Criador de todas as coisas. Pessoas ensinam heresias, pessoas ensinam mentiras, pessoas pregam inverdades, mas na palavra de Deus está como a terra surgiu, ela foi criada. O que Ele criou, o que Deus criou, não veio da evolução, e muito menos de uma explosão. O que Deus criou veio através da sua palavra. Ele mandou a sua palavra e tudo
tudo se fez. Aleluia. Você pode sair aí fora e enxergar esse sol maravilhoso. Foi Deus que criou o sol. Daqui a pouco está chegando a noite, a lua vai raiar. Foi Deus também que criou a lua. Você também vai contemplar perto da lua estrelas. Estrelas que são incontáveis. Estrelas que ninguém conta. Mas foi Deus quem criou as estrelas. Deus é o Criador de todas as coisas. Por isso eu quero pregar para a igreja nessa tarde, de que o Senhor é o Criador. É Ele que cria, é Ele que faz, é Ele que criou, é Ele que está criando e Ele continuará criando. Diga-se para o vizinho: você crê nessa tarde que Deus é o Criador de todas as coisas? Ele é o Criador, irmão. Oh, glória. Ele é o Criador. O que eu gosto de Jesus é que Jesus confunde a ciência. Aleluia. Você crê, aleluia, que Jesus é especialista em confundir os sábios? Ele é especialista em confundir o homem. Jesus gosta de dar surpresa para o homem. Enquanto o homem diz que vai ser assim, Deus chega e diz: não, a última palavra vem da minha boca. Não é como o homem quer e sim como eu quero. Não foi como o homem quis. Não tem nada de evolução, não tem nada de Big Bang. É pela palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. Eu gosto de Jesus porque Ele é especialista em confundir. Não devemos esperar nas palavras do homem. A Bíblia diz em Jeremias que maldito o homem que confia no homem e faz do homem o seu braço forte. Mas olha o braço forte lá em cima. Olha em quem nós devemos confiar. Como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, os produtos da oliveira mintam, as vacas venham sumir do curral, mas todavia eu esperarei na sua palavra e darei glória ao Deus da minha salvação. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui nessa tarde. Ele está aqui nessa tarde. Ele é mestre em confundir a terra. Aleluia. Ele é mestre em confundir a terra. Aleluia. O homem tenta trazer uma implicação. Ensina nas escolas para as nossas crianças venham a crescer sem acreditar, para que as nossas crianças venham a crescer sem ter fé na palavra de Deus. Mas o que me alegra é de que a Bíblia vai nos dizer e vai nos trazer essa confirmação. No livro dos Salmos, de número 33, só que no verso 6 a Bíblia diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. E no mesmo Salmo de número 33, só que no verso de número 9, a Bíblia vai nos dizer de que pois Deus, Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Levanta a tua mão na altura do teu milagre que eu quero profetizar nessa tarde. Deus está ordenando algo nessa tarde na tua vida. Assim como em Gênesis 1 Ele deu ordem, tudo foi criado. Assim como em Gênesis capítulo 1 Ele deu ordem, tudo se fez. Nessa tarde Deus está dando ordem em algo na tua vida. Ele está mandando uma palavra de ordem na tua vida. Ele está mandando uma palavra de ordem para a tua casa. Ele está mandando uma palavra de ordem para o teu ministério. Essa palavra de ordem é só para quem tem fé. É só para quem tem fé nessa tarde. Ele está enviando a ordem para a igreja do Senhor. Aleluia. No princípio
criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus o céu e a terra. Algo nos chama a atenção, queridos. Antes do princípio, a eternidade já era. Já existia a eternidade. Ele criou o início, o princípio, Bereshit, que é Gênesis. Mas, antes desse ponto inicial, no processo da criação, observe, criação não é teoria da evolução. Não é teoria como os acadêmicos falam e pregam por aí. Aleluia, aleluia. Eu desafio qualquer acadêmico, qualquer estudioso a me provar, aleluia, o quanto a criação de Deus, ela é suficiente para os seres vivos. Ele é tão maravilhoso que Ele sabe o tempo certo do sol e Ele sabe o tempo certo da chuva. Ele sabe quando o dia tem que ir embora e quando a noite tem que chegar. Quando a noite tem que ir embora e quando o dia tem que raiar. Ele sabe tudo. Tudo tem o controle de Deus. Eu quero ver uma explosão. Eu quero ver essa teoria ter tanta força. Tantas coisas que acontecem. Deus coloca no coração do homem. Deus coloca no coração da mulher o amor. Como o cientista vai explicar o amor? Será que nós somos robôs? De maneira nenhuma. Nós fomos, aleluia, criados por Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Você crê nessa tarde? Aleluia. Nessa tarde Jesus está dizendo: a minha palavra continua de pé. No livro de Hebreus capítulo 13 versículo de número 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Em Apocalipse a Bíblia diz que Ele é imutável. Ele não muda, Ele não tem mudança nem sombra de variação. Ele continua o mesmo. O seu trono é sempre eterno. Reis entram, reis saem, presidentes, aleluia, senta, presidente sai, mas no céu há um único rei. Nesse reinado não há eleição, nesse reinado não há substituição. O reinado dele é do começo ao fim. Ele não sai, ninguém fica no lugar dele. Ele tem o seu trono de glória nos céus. Ele sabe governar a terra. Por isso que nós, nas nossas casas, devemos falar, aleluia, para as nossas crianças, para os jovens, os leigos, o quão é importante saber da teoria verídica, que é a teoria da criação de Deus. É Deus que é o Criador. Querem colocar na cabeça dos nossos jovens, querem confundir, querem substituir, querem colocar uma frieza espiritual no coração do homem. Aleluia, dando honra ao homem ao invés de dar honra a Deus, dando glórias ao homem ao invés de dar glória a Deus. Nós sabemos que o Senhor começou criando. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observe, a Bíblia vai nos dizer, no verso de número 3, do capítulo 1 do livro de Gênesis: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Na Bíblia está escrito assim, que houve uma explosão e dessa explosão teve luz? Não. Oh glória. Aleluia. Na Bíblia está escrito aqui que a luz foi para algo químico e ali foi evoluindo, colocaram vários ali elementos e dali foi evoluindo e criou-se uma luz? Não. O que é que a Bíblia vai dizer? E disse Deus,
haja luz. E houve luz. Por trás de toda a criação, teve uma palavra de poder. Por trás de toda a criação, teve uma palavra de ordem de Deus. Uma palavra ordenada. Uma palavra cheia de glória. Uma palavra cheia de poder. Uma palavra cheia de graça. Uma palavra cheia, aleluia, de magnitude. A Bíblia diz, e eu creio, principalmente no livro de Apocalipse, capítulo 1, de que quando João estava na ilha de Patmos, ele foi arrebatado, ele contemplou ali o Senhor. E ele escutou a voz de Deus, e a voz de Deus era como um som de muitas águas. Quem aqui já foi à beira do mar? Quem aqui já foi? Quem aqui já foi? Quem já fechou os olhos quando chegou perto do mar? É algo bem esplendoroso, sim ou não? Você sente aquela paz e as ondas indo para lá e para cá. Quando João escreveu aquilo, ele quis trazer um símbolo de algo que não depende do homem. Quando João diz, a voz de Deus é como um som de muitas águas. Ou seja, em primeiro lugar, sabemos que a voz de Deus ela é poderosa. Segundo, a voz de Deus é magnífica. Terceiro, a voz de Deus traz paz. E ela não depende de ninguém, de nenhum médico por trás, de nenhum cientista por trás, de nenhum professor acadêmico por trás. Não, de maneira nenhuma. A voz de Deus, ela é, aleluia, independente. Ela age do jeito que Ele falar. Se Deus disser assim para você, olha filho meu, olha filha minha, vai ser hoje que eu irei realizar o que tu desejas, sai de perto aquele que deseja o teu mal, porque a voz de Deus, ela tem lugar. Diga assim para o vizinho, a voz de Deus, ela tem poder na tua vida. Você crê nessa tarde? A voz de Deus tem poder na minha vida. O inimigo tenta, aleluia, abater você. O inimigo tenta de todas as formas, de todos os lados, querer te entristecer, querer fazer com que você cesse de vir, aleluia, para a casa do Senhor. Mas a voz de Deus te traz, a voz de Deus te traz, a voz de Deus te leva. A voz de Deus está na tua casa, a voz de Deus está quando você vai dormir, a voz de Deus está quando você se levantar, a voz de Deus está quando você vai trabalhar, quando você volta. Lembra o que está escrito no Salmo 121, Ele me protege na minha ida e na minha chegada, o sol não me fará mal de dia e nem a lua de noite. Observe, a voz de Deus também protege, irmão. E eu quero estar subordinado a um tema. Pergunte, qual é o tema, pastor? Eu estava lendo a Bíblia essa semana para ministrar aqui nesse lugar, e o Senhor ministrava ao meu coração um tema, o Deus que cria. Repita comigo, o Deus que cria. Repita mais alto, o Deus que cria. Aleluia. Sabemos que Ele fez o mundo em 6 dias, e no 7º Ele descansou, o Shabat. Sabemos que Deus tinha poder, Ele continua tendo, mas eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Ele tinha poder no processo da criação de criar tudo em um dia só, sim ou não? Sim. E por que Ele não criou? Criou em 6, e no 7º Ele descansou. Porque Ele é organizado, Ele faz tudo por etapa. Ele quis nos dar um exemplo que tudo é do seu devido lugar, tudo de cada vez.
Você já parou para pensar? Deus tinha o poder de criar tudo em um dia, sim ou não? Sim, porque Ele não criou? Aleluia! Em milésimos de segundo, Ele tinha poder de criar os céus, a terra, os animais, os vegetais, o homem, a mulher, mas Ele foi criando tudo por etapa, tudo por etapa. Primeiro dia, aleluia, Ele criou, a primeira criação de Deus foi o céu e a terra. Aí depois Ele foi criando a luz. Aleluia. Ele fez a separação da luz e das trevas. Aí a Bíblia vai nos dizer de que nas trevas Ele deu um nome, e o nome é noite. E a luz Ele deu um nome, e o nome da luz é dia. Aleluia. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Aí Ele foi criando, haja um firmamento no meio das águas e separa as águas das águas. Algo nos chama a atenção que Ele foi criando, o processo estava acontecendo. Aleluia, a criação estava acontecendo. Ele fez a terra seca, Ele fez os céus, e ali Ele foi criando todas as coisas. Os bois, os animais, os répteis. Aleluia, 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 aleluia. Aí Ele fez o homem. Ele pegou do barro, do pó, soprou nas suas narinas, e ali fez do homem a alma vivente. Só que Ele viu que não era bom o homem viver só. Ele fez o homem cair em profundo sono. Tirou das suas costelas uma auxiliadora idônea e fez a sua companheira. E ali todos viviam na inocência. Deus plantou um jardim chamado o Éden. E algo nos chama a atenção, de que todos eram inocentes, e o Senhor estava ali contemplando todas as coisas. Deus disse: crescei, multiplicai-vos, dominai. Deus deu esse poder para o homem, para dominar os animais, para dominar todas as coisas debaixo do céu. É uma das características dos homens. E se o homem e a mulher saber de tal forma, ele sabe se relacionar com as pessoas ao seu redor e também com a natureza. Oh glória! Oh glória! Deus deu liberdade para Adão e disse: Adão, está aí a minha criação. Todos os animais selvagens, os répteis, os insetos, todos, sejam eles de grande porte, de pequeno porte. Mas agora você, Adão, você vai nomear cada animal criado. Aí Adão começou a colocar o nome de todos os animais hoje que nós conhecemos. Quem colocou o nome foi Adão, mas quem criou foi Deus. Algo nos chama a atenção. Quando nós voltamos um pouco aqui, no capítulo 1, só que no verso 1, a Bíblia vai nos dizer algo interessante. Eu quero compartilhar à igreja. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu prego desse jeito, mas eu gosto de repetir, e eu gosto de entrar também junto com os irmãos na mensagem, para que os irmãos venham a entender o que o Senhor está querendo falar nessa tarde. No princípio criou, repita comigo, criou. Repita mais alto, criou. Criou Deus os céus e a terra. Observe, a expressão criou aqui vem de criar, e significa bara ou barar. Essa expressão criar é uma expressão exclusiva de Deus. É uma ação, melhor dizendo, é uma ação exclusiva de Deus. Para os irmãos que não entenderam, o que é uma ação exclusiva de Deus? É aquilo que só Deus pode fazer. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: o que é que o homem pode criar? O homem cria alguma coisa? O homem cria problema, não é verdade, irmão? O homem sabe criar problema,
Mas me diga uma coisa que foi criada pelo homem, mesmo que você me diga assim, olha, a cadeira. Mas o homem pegou de uma matéria-prima de algo que já foi criado por Deus. Ele precisou usar água. É ou não é verdade? E quem criou a água? Foi Deus. Isso aqui não é algo exclusivo do homem. O homem já pegou algo da criação de Deus para formar isso aqui. Ou seja, o homem pode formar algo já criado, mas só quem cria é Deus. O homem forma o ventilador. Todos os utensílios materiais, tudo que ele pega é algo já criado. Ele precisa da matéria-prima. Mas Deus, ele cria a partir do nada, irmão. Eu quero ver o homem criar a partir do nada. Sempre, os irmãos já observaram uma frase que diz assim: do nada Deus faz tudo? É praticamente isso. Do nada ele faz tudo mesmo. Agora, do nada, eu quero ver o homem do nada fazer alguma coisa. A única coisa que o homem do nada faz é problema, é arrumar problema. Do nada. É ou não é verdade? Aleluia. Aleluia. Mas Deus é diferente. Ele é especialista. Você que está aqui em Camaragibe, você que está em casa, eu tenho uma notícia para te dar, uma notícia dos céus. Deus, ele está fazendo algo que não foi calculado pelo homem, algo que não foi planejado pelo homem, algo que não foi arquitetado pelo homem. Deus está, aleluia, está vindo aí algo novo de Deus. Eu não sei o que é, irmão, mas eu sinto de Deus de dizer para a igreja que Deus está fazendo nada, ele está fazendo tudo. Do nada ele está fazendo tudo. O que é para Deus fazer vai ser feito. E não adianta o homem tentar. Por quê, pastor? Porque é exclusividade de Deus. Aquilo que é exclusivo de Deus só pertence a Ele. Vai ser feito. Vai ser feito. Diga assim para o vizinho: vai ser feito. Você crê? Contra todos os prognósticos, diagnósticos, todos os conselhos, vai ser feito. Vai ser feito. Vai ser feito no hospital. Eu não sei se você está me acompanhando direto de um hospital, mas eu tenho uma palavra de vida para você. Vai ser feito aonde você está. Ah, mas qual é a base bíblica para isso? Em Apocalipse diz também, é uma confirmação de Deus para você. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. A Bíblia diz que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Você crê? Alá, bebacamanda sobrevácia. O homem não tem essa capacidade, mas Deus ele tem. O homem não tem exclusividade, mas Deus ele tem. Aleluia. Aleluia. O que eu me alegra em Deus é de que a Trindade, na Bíblia, explicitamente não aparece a nomenclatura Trindade, mas nós vemos e podemos contemplar que Pai, Filho e o Espírito estavam juntos no processo da criação. Principalmente quando uma das referências está no capítulo 1, se não me falha a memória, no versículo de número 26, que ele diz: façamos, ou seja, no plural, aleluia, aleluia, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Algo nos chama a atenção de que Deus foi criando, Deus foi fazendo, exclusividade de Deus. Ele disse: haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Observe, quando eu estava lendo esse capítulo, isto me chamou a atenção. Tudo que Deus estava criando, essa expressão de Deus contemplando a sua criação, a Bíblia diz: e viu Deus que era bom, aparece 6 vezes no capítulo 1 de Gênesis. Foi ele criando e ele dizendo: isso é bom.
Foi ele fazendo e ele contemplando a sua criação. O processo da sua criação. Sempre quando Deus terminava uma obra, sempre quando Deus terminava uma determinada criação, Deus contemplava o que ele fazia. Ele se deliciava dos seus feitos. Oh, glória! Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ele se contemplava, ele contemplava a criação, a obra que ele fazia. Eu imagino Deus fazendo ali o céu, a terra, a luz, os mares, a terra, e ele dizendo: isso é bom. Isso é bom. Por quê, pastor? Porque Deus se contemplava, ou contemplava o que ele fazia. Porque Deus não depende da aprovação de ninguém diante do que ele faz. Ele sabe o que faz. Diga assim para o vizinho: Deus sabe o que faz. Observe, Deus, ele mesmo contempla a obra que ele executa. Aleluia, aleluia, aleluia. Nessa tarde Jesus está dizendo: quando eu faço acontecer alguma coisa, eu faço sem esperar a aprovação de ninguém, eu faço sem esperar elogio de ninguém, eu faço sem esperar aplausos de ninguém, eu simplesmente faço porque eu quero fazer. Ele faz, ele contempla o que ele faz. E nós, irmãos, às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, né? E às vezes a gente fica esperando, ou melhor, pensando o que os outros vão achar da gente. Mas aí a gente tem que tomar exemplo, a criação, o que Deus fez. O que Deus fez, ele contemplou aquilo que ele fez. Se Deus está mandando você fazer algo, faça, e não fique se culpando, não. Oh, glória! Aleluia, aleluia. Jesus está aqui nessa tarde. O Senhor nos dá 3 características do Deus que cria. Primeiro, ele não mudou. Ele continua criando, irmão. Isso não ficou no passado, não. Ele cria ainda, viu? Ele cria ainda. Não ficou no passado, não. Isso não é pré-histórico, não é algo que ficou lá atrás, nos livros de história. Não, essa palavra tem poder, é vida. Como o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Segunda característica: o diabo não mudará os propósitos de Deus. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele tentou, ele pensou que pela queda de Adão e de Eva, os planos dele seriam estabelecidos. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Porque ele enviou o Redentor para nos salvar. Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele tentou manchar a criação, mas ele não conseguiu. Até hoje, irmão, ele tenta manchar a criação de Deus, não é? Com ideologias diferentes, né? Ideologias malignas, ideologias que vêm a manchar o homem, a mulher, mas o Senhor é aquele que continua o mesmo, irmão. Terceiro, para concluir, outra característica é: o projeto de Deus para a humanidade não deu errado. Todas as vezes que muitas pessoas vão ler o capítulo 1, pensa a queda do homem e da mulher, a queda do homem, tudo bem. Mas isso não deu errado não, irmão. Aleluia. Porque senão daí nós estamos não fazendo com que Deus venha a ser onipotente, ou não reconhecendo a onipotência de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, o projeto de Deus para a humanidade não deu errado.
O projeto de Deus para a humanidade não deu errado. E aqui, já fechando a minha Bíblia, eu quero profetizar na tua vida. Na tua casa, o projeto de Deus não deu errado, não vai dar errado. Na tua família, o projeto de Deus não vai dar errado. Na tua vida, no teu ministério, o projeto de Deus está de pé. Quem sabe tem alguém lá dizendo que não vai servir a Deus. Mas Jesus, ele pega o nada e faz tudo. Ele vai pegar alguém lá dentro da tua casa, vai trazer para a presença de Deus. Um familiar teu que não quer servir a Ele, Deus vai fazer o que o homem pensa que é impossível. Mas Ele vai mandar a palavra está indo lá na tua casa agora. Essa palavra está chegando lá na tua residência e vai converter almas, vai libertar vidas, vai libertar a vida das drogas, da prostituição, do vício, do alcoolismo. Ele é Deus que continua o mesmo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele continua o mesmo. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.